que Jesus voltará. A mensagem desse vídeo visa esclarecer à luz das Escrituras Sagradas a verdadeira forma e fórmula de batismo. E para melhor compreensão deste tema e discernimento do amigo espectador, usaremos um método simples e eficaz: perguntas e respostas bíblicas. Por quê? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O verdadeiro batismo bíblico. Primeira pergunta. O batismo é uma doutrina bíblica? Abra sua Bíblia e vejamos o que diz as Escrituras no livro de Hebreus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Hebreus 6:2. Segunda pergunta. Qual regra bíblica deve ser obedecida para se estabelecer uma doutrina? No livro de Isaías encontramos a resposta. Porque há mandamentos sobre mandamento, mandamentos sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10. Terceira pergunta. Que método utilizava Jesus para explicar as Escrituras? Vamos ver no Evangelho de Lucas. E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Quarta pergunta. A que Jesus comparou o batismo? Vamos agora para o Evangelho de João. Jesus respondeu, e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Quinta pergunta. Segundo as Escrituras, qual a forma verdadeira de batismo? A resposta se encontra no Evangelho de Mateus. Leamos. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3:16. Observação. Embora o Messias não tivesse cometido nenhum pecado, foi batizado nas águas do Rio Jordão, por imersão, para nos dar o exemplo. E segundo Jesus, o batismo realizado por João Batista era do céu. Sexta pergunta. Qual a única fórmula verdadeira utilizada pela igreja primitiva? Vamos ler o livro de Atos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8:16. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10:48. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19:5. Sétima pergunta. Ananias, o profeta de Deus, recomendou que Paulo recebesse o batismo em nome de quem? Vamos ler. E agora por que te detens? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22:16. Oitava pergunta. Em nome de quem o apóstolo Paulo batizava os crentes? Vejamos. Mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19:4-5. Nona pergunta. Em nome de quem os crentes em Corintos foram batizados? Vamos à primeira epístola aos Coríntios. Está Cristo dividido? Foi Paulo que foi crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 1 Coríntios 1:13-15. Nota.
Jesus foi o único crucificado pelos crentes de Corintos e no seu nome foram batizados, porque a menos que eles tivessem sido batizados em nome de Jesus, o argumento do apóstolo Paulo deixaria de ter qualquer significado. 10ª pergunta. Por quem o apóstolo Paulo foi instruído a pregar e a batizar em nome de Jesus? Confira no livro de Gálatas. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11-12. 11ª pergunta. Quantas coisas segundo as Escrituras deveriam fazer em nome de Jesus? Leamos em Colossenses. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. 12ª pergunta. De quem somos revestidos ao sermos batizados? Novamente em Gálatas lemos: porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3:27. Considerações finais. A esta altura o amigo espectador deve estar se perguntando: mas como fica Mateus 28:19, que diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para obtermos respostas a esta pergunta basta considerarmos alguns aspectos. Primeiro, nenhuma doutrina deve ser fundamentada em um único versículo. Isso é contrário à hermenêutica bíblica. Segundo, não há qualquer registro ou evidência nas Escrituras que prove que a igreja primitiva tenha utilizado esta fórmula batismal uma única vez. Terceiro, se o texto da forma que está escrito fosse legítimo, estaríamos diante de uma tremenda contradição. Afinal, em todo o Novo Testamento nos é dito que a igreja cristã batizava somente em nome do Senhor Jesus. Quarto, os chamados pais da igreja declaram em seus escritos do primeiro século, que o livro de Mateus foi escrito em hebraico e não em grego. Quinto, a forma de batismo de Mateus não consta nos manuscritos originais em hebraico, e foi posteriormente fixada na comunidade primitiva a fim de apoiar o dogma da Trindade, considerada como a doutrina da fé católica. Sexto, a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. Enciclopédia Britânica, volume 3, 365. Sétimo, o Papa Bento VI afirma que o texto de Mateus 28:19 foi formulado na cidade de Roma. A forma básica do credo surgiu no decorrer do segundo e terceiro século, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia, mais precisamente no rito do batismo. Introdução ao Cristianismo, página 61. Para mais informações visite nosso site www.adventistas-históricos.com.